Então, queridos irmãos, graças e paz a todos, sejam bem-vindos. Eu quero ler o texto de Salmo 51, verso 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E hoje, na nossa jornada espiritual, nós estamos no 18º dia. Para a glória de Deus, estamos chegando à metade da nossa jornada, que é 40 dias. Vamos falar hoje sobre liberto do coração dividido. Então, quem ainda está com o coração dividido neste momento, que antes de terminar essa programação de libertação, você possa estar liberto e decidido servir Jesus. E conosco está o nosso querido irmão Elias Santiago da Sembra, e ele vai passar essa mensagem para nós. Obrigada, irmão Elias, por estar aqui conosco novamente. A palavra esteja com você. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia, meus amados irmãos. Graça e paz seja convosco. Para eu, motivo de grande alegria, uma grata satisfação poder estar aqui novamente com meus irmãos e trazer mais um tema. E um tema desta vez aqui sobre libertos do coração divididos. Libertos do coração dividido. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos servindo a Deus. Mas quando nós acariciamos um desejo que não agrada a Deus, esse desejo, ele pode simplesmente estar afastando Deus de nós. E nós não percebemos, mas por isso hoje nós precisamos entender aqui o que é um coração dividido. E será que Deus se agrada de um coração dividido? Será que Deus ama? Será que Deus gosta disto? Então nós vamos entender isso aqui hoje. Libertos dos corações de coração dividido. Aqui, um texto inspirado diz assim: Sei que surge em muitos corações a pergunta: onde encontrarei Jesus? Muitos há que querem sua presença, seu amor, a sua luz. Não sabem, porém, aonde devem buscar aquele por quem seu coração anseia. Todavia, Jesus não se esconde, ninguém precisa procurá-lo em vão. Eis, diz ele, que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 20. Jesus convida-nos a aceitar-lhes a presença. Cumpre-nos abrir a porta do coração e deixá-lo entrar. Ele não partilhará, porém, de um coração dividido. Jesus nunca vai partilhar de um coração dividido. Ou nós estamos com Deus, ou nós não estamos na presença de Deus. Se ele for dado ao serviço de Mamon, seu orgulho e o egoísmo lhe encherem as recâmaras, não há lugar para o hóspede celestial. Ele não fará habitação conosco enquanto o templo da alma não houver sido esvaziado e purificado. Todavia, não há necessidade de fracassar na vida cristã. Jesus espera efetuar grande obra por nós e o céu inteiro se interessa em nossa salvação. Queridos, a parábola do semeador é uma parábola que ela mostra muitas vezes o coração dividido. Está aqui registrado em Lucas, no capítulo 8, e o versículo 4 em diante. Eu não vou ler essa parábola, mas os irmãos depois vão ler essa parábola. E você vai entender que esse terreno onde a semente era semeada é o coração. Quando nós falamos em coração, nós estamos falando da mente. Espiritualmente, quando nós falamos do coração, nós não falamos desta máquina, dessa bomba que fica aqui batendo para que possa mandar sangue para o corpo. Não, nós falamos da mente. A mente é o coração espiritual. É daqui que saem as saídas da vida. É daqui que sai toda a informação. É aqui que entra as informações e nós podemos decidir em que caminho nós vamos andar ou aonde nós vamos estar. Um coração dividido, espiritualmente falando,
refere-se a uma condição em que uma pessoa tem uma mente e um coração dividido entre dois ou mais objetivos, valores ou lealdades conflitantes. Então, nós entendemos que um coração dividido é aquele que quer estar na igreja e também quer desfrutar das coisas do mundo. Ele quer a presença de Deus na sua vida, mas não quer deixar de fazer aquilo que ele gosta, ou seja, que é o desejo da carne. Servir a carne e servir ao espírito, isso não combina. Não combina. Então, nós podemos fazer a vontade do Espírito Santo e estarmos felizes quando nós volvamos o nosso coração a Deus. Quando nós volvemos o nosso coração a Deus, nós podemos fazer o que o Espírito gosta. E acredite, se nós somos homens espirituais, mulheres espirituais, nós vamos amar o que Deus ama. E se nós somos carnais, nós vamos amar aquilo que o mundo ama, o que o mundo gosta, o mundo deseja fazer. Existem características para nós entendermos o que é um coração dividido. Características que nós devemos entender. Aqui fala assim, olha, uma pessoa com o coração dividido pode sentir dúvida e indecisão sobre qual caminho seguir. Ela está aqui num caminho, está caminhando, mas ela sempre fica aí naquela dúvida, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou no caminho certo? Mesmo você conhecendo a verdade. Nós estamos falando aqui para pessoas que conhecem a verdade, mas está aqui, mas está com o coração ali. Ah, eu vou aí dar uma desviadinha, volta, dá uma desviadinha, isso aqui é dúvida. E a dúvida, indecisão sobre qual caminho seguir. Normalmente, a pessoa que tem coração dividido, ela tem conflitos internos. Pode haver um conflito interno entre diferentes partes da personalidade ou entre diferentes valores e crenças. Tem uma lealdade dividida, ela não é, na realidade, leal a apenas alguém ou a um amigo. Por exemplo, uma pessoa que tem amigos em comum. Ela, normalmente, essa pessoa que ela tem essa amizade com ela, não gosta da outra amiga dela. Digamos que você tem uma amizade com o Espírito Santo. E você também vai ter uma amizade com uma pessoa que não tem o Espírito Santo. E você vai querer agradar as duas pessoas. Você acha que consegue agradar as duas pessoas? Não consegue. Ou você agrada a um e desagrada o outro. Na realidade, você não é amigo nem de um e nem de outro. Então, isso é uma tristeza. Isso é muito triste, tá? Dificuldade em se comprometer. Pode ser difícil de se comprometer com uma escolha ou um caminho específico. Tem sentimento de culpa ou vergonha. Uma pessoa com o coração dividido pode sentir culpa ou vergonha por não estar seguindo um caminho específico ou por não estar sendo fiel a uma crença ou a um valor. Então ela sabe, ela conhece, mas ela não é fiel àquilo que ela conhece. Ela não consegue, ela não dá conta. Mas a tendência nossa é sempre estar do lado pior. Essa é a nossa tendência. A nossa tendência é sempre escolher o lado errado. Essa é a nossa tendência. Quando estamos com o coração dividido, nós não nos identificamos realmente, verdadeiramente, com a pessoa de Cristo. Nós não identificamos. Agora, tem causas para o coração estar dividido. Primeiro, a pessoa não busca ler a palavra do Senhor. Ela não busca ler a palavra de Deus, não busca conhecer o Senhor. Porque a palavra diz que quando conhece, a verdade ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. O pecado é rebelião contra Deus. E ela pode levar a um coração dividido. Muitas vezes você achar que está fazendo certo, está exigindo algo que é para você, mas você está em rebelião. Rebelião, ela tem coração dividido. Uma influência do mundo, a influência do mundo e das suas ideologias pode levar um coração dividido.
Dúvida e falta de fé. A dúvida e a falta de fé pode levar a um coração dividido. Então, nós vemos aqui que pessoas que têm dúvidas, normalmente ela tem o coração dividido. A dúvida já é um coração dividido. Olha o que diz aqui no manuscrito, escrito em 1898. Diz: nosso primeiro trabalho é com o nosso próprio coração. Os verdadeiros princípios de reforma devem ser postos em prática. O coração deve ser convertido e santificado. Do contrário, não temos ligação com Cristo. Enquanto nosso coração estiver dividido, nunca estaremos preparados para a utilidade nesta vida ou para a vida futura. Queridos, nós não teremos sucesso se nós estivermos o coração dividido. Nossas orações não serão atendidas se nós tivermos o coração dividido. Se nós estivermos tentando agradar a Deus e agradar a Mamon, isso não vai acontecer. Pessoas que não têm tempo para Cristo, Cristo não tem tempo para elas. Como seres inteligentes, precisamos assentar-nos e pensar se realmente estamos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. A melhor coisa que podemos fazer é pensar séria e sinceramente se desejamos fazer o esforço necessário para obter a esperança cristã e alcançar o céu do cristão. Se, mediante a graça de Cristo, decidirmos que sim, a próxima pergunta é: que preciso eliminar de minha vida para que eu não tropece? O que te faz tropeçar? O que faz você? O que me faz ter o coração dividido? Ou estar sentindo-se separado de Cristo? Ou ver que eu quero, mas a minha fé não alcança? Então, preciso entender isso aqui. Muitos se encontram no terreno encantado do inimigo. Coisas de pouca importância, tolas reuniões sociais, cânticos, gracejos e zombarias, absorve-lhes a mente, e eles servem a Deus com o coração dividido. A declaração de Cristo: ninguém pode servir a dois senhores, é desatendida, simplesmente ignorada. Acha que pode estar ali naqueles ritmos, naquelas rodas, onde é desagradado, ou o nome de Deus é vituperado. Deus, o coração, ele se entristece, o coração de Cristo é desagradado, e a pessoa, ela ignora esse fato. Então, nós precisamos entender que onde nós estamos louvando a nós deixamos de louvar a Deus. Uma das mais acentuadas características dos habitantes da terra nos dias de Noé era seu intenso mundanismo. Fazia do comer e beber, comprar e vender, casar e dar-se em casamento os supremos objetivos da vida. Não é pecaminoso, mas o excesso. O próprio Deus instituiu o casamento quando ele deu Eva a Adão. Todas as leis de Deus são maravilhosamente dispostas para satisfazerem a natureza do homem. O pecado dos antediluvianos consistia em perverter o que era em si mesmo legal. Corrompia os dons de Deus, com o empregá-los para servir seus próprios desejos egoístas, comer, beber líquidos que são altamente bom para nós. Isso nós podemos. Água é o maior e o melhor líquido que nós podemos beber. Outras coisas, meus amados, que o homem coloca a mão para fazer, para mexer, não é legal, não. Você tirar uma água de coco é natural. Esse é um líquido fantástico. Beber para honra e glória de Deus. Sempre tenha em mente. 1 Coríntios 10, 31. Sempre tenha em mente, porque quando nós temos em mente a palavra do Senhor, nós vamos
comer, beber, vestir, andar, aonde formos, tudo seja para a honra e para a glória de Deus. O comer em excesso, isto faz mal, isto é pecado. Isto é nós nos permitirmos estar com o coração dividido. Glutonaria é pecado. Então, você comer coisas boas, mas em excesso, você, eu, ou quem quer que seja que esteja fazendo ou praticando este ato, é coração dividido. A mente fica embotada com o excesso de coisas boas, de coisas que dá prazer. Tudo que dá prazer, a maioria, irmãos, em excesso, faz mal. Por isso existe a palavra temperança. O cristão, nós como filhos de Deus, precisamos entender o que é temperança. O excessivo amor àquilo que é lícito em si mesmo, demonstrar-se-á a ruína de milhares e milhares de pessoas. Vou ler novamente para que fixe na mente. O excessivo amor àquilo que é lícito em si mesmo, demonstrar-se-á a ruína de milhares e milhares de pessoas. Dá-se muitas vezes a coisa de menos importância o vigor do intelecto, que devia ser inteiramente devotado a Deus. Precisamos guardar-nos sempre contra a levar a excesso aquilo que devidamente usado é coisa lícita. Muitas pessoas se perdem por se empenharem naquilo que, usado convenientemente, não faz mal, mas que, pervertido e mal aplicado, torna-se pecaminoso e corrompido. Então, nós precisamos entender aqui que aquilo que é bom, mas que é levado a excesso, é pecado. Separa nosso coração de Deus. Porque Deus não pode estar habitando num lugar onde tem excessos, mesmo sendo lícitos. Jesus se oferece a toda alma enferma do pecado, toda alma que luta por vencer. O Espírito Santo está fazendo intercessão por todo lutador sincero. E Cristo fará com que suas palavras sejam, em espírito e vida, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas certamente falhareis se deixardes que o diabo vos domine a mente para dirigir vossa imaginação. Deus não se deixa escarnecer. Ele não aceitará um coração dividido. Ele reivindica serviços completos. De todo o coração, ele pagou o preço do resgate por sua própria vida, por todo filho e filha de Adão. Então Deus exige inteiro coração de todos seus adoradores. Todos nós que dizemos ser cristão, que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós temos o dever de estar com o coração inteiramente entregue a Cristo. Todos os pensamentos malignos, nós falamos aquele dia, precisam ser extirpados da mente. Onde Cristo habita, o mal não pode reinar. Cristo tem direito sobre as pessoas, sobre toda pessoa. Olha, esta palavra é muito forte. Então ele tem direito. Por que Jesus tem direito? Porque ele pagou o resgate nosso. Ele pagou o resgate de todo pecador. Mas, irmão Elias, não são todos que vão para o céu. Não são todos que vão aceitar, meus amados. Jesus morreu. Ele fez o seu trabalho. Ele morreu para que nós aceitemos. A nossa função é aceitar a Jesus, morar em nós e fazer algo por nós, ou tudo por nós. Então só nós precisamos ver e entender isso. Muitos, porém, preferem uma vida de pecado, separado de Deus, vida de rebelião. Alguns não irão a Jesus para que lhes dê vida. Alguns dizem ao seu convite, eu vou, Senhor, mas não vão. Não fazem completa entrega para permanecerem só em Cristo, que é vida e paz e alegria indizíveis, e cheio de glória. Diz, não vos erguereis para ser sábios e fazer obra diligente para a eternidade? Buscai de todo o coração a graça de Cristo,
em toda a força, mente e poder. Olha só esse texto. O Senhor não aceita serviço de coração dividido. Requer o homem todo. A religião deve ser introduzida em todos os aspectos da vida, levada a toda espécie de trabalho. O ser inteiro deve estar sob o domínio de Deus. Não devemos pensar que possamos superentender nossos próprios pensamentos. Eles devem ser levados cativo a Cristo. O eu não pode governar o eu. O eu não é suficiente para essa obra. Unicamente Deus nos pode fazer e conservar leais. Unicamente Deus. Meus amados, eu, você, todos nós, quando nós acordarmos de manhã, de madrugada, Satanás que está ao derredor, os anjos estão ao nosso redor. Satanás tem que ter medo e dizer, ixi, olha, os cristãos acordaram. Eita, eles vão tentar fazer de tudo, mas nós que não temos e não podemos ter o coração dividido, não vamos dar margem para que ele possa tentar. Nós sabemos que Satanás ele é legalista, ele trabalha dentro da legalidade, ele vai trabalhar dentro daquilo que nós estamos cedendo a ele, terreno. E ele precisa de um pequenino pedaço do terreno do nosso coração. Nós não podemos fazer isto. Então Deus não aceita o coração dividido. E por Deus não aceitar o coração dividido, nós precisamos ficar alegres por isso. Então nós precisamos dizer, Senhor, tem alguma coisa em mim que está impedindo que o Senhor trabalhe comigo, que realize as grandes obras que o Senhor deseja? Tem alguma coisa impedindo que eu seja cheio do teu Espírito? Então tira de mim, Senhor. E Deus vai fazer isso conosco. Quando nós pedimos, e a palavra dele não volta atrás. Ele diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor não aceita um coração dividido. Satanás está por trás, inventando as modas que levam à extravagância no gosto dos meios, nos gastos dos meios. Ao imaginar as modas do dia a dia, ele tem um propósito determinado. Sabe que tempo e dinheiro que são dedicados a satisfazer as exigências da moda não serão empregados em mais elevados e santos objetivos. Quantas vezes você já dispendiou uma quantidade que você depois pensa, eu não poderia ter feito isso. Eu poderia ter gasto melhor, adquirindo materiais missionários, algo que você vai levar para uma pessoa e salvar uma alma das garras do inimigo. Tempo precioso é desperdiçado em manter-se a par com modas sempre mutáveis, que muda e nunca são satisfatórias. Tão depressa aparece um estilo, já outros novos são imaginados, e então, para que as pessoas modernas se conservem modernas, o vestido precisa ser remodelado. Assim, cristãos professos, de coração dividido, gastam o tempo dando ao mundo quase todas as suas energias e o tempo vai passando. Quando menos percebe, já foram 50, 60, 70 anos de idade. E desta forma, aquele valor empregado não agradou a Deus. O coração dividido, Deus não está nele, meus amados. Entenda, quando estamos com o coração dividido, se você está lutando, está esforçando para que esteja junto com Cristo, você pode ter certeza de que pede força e Deus vai te ajudar. Agora, se você duvidar, lembra da característica do coração dividido. A dúvida é uma característica do coração dividido. Então, nós precisamos entender isto. Então, nós precisamos lutar para que tenhamos o coração inteiramente devotado e dedicado ao reino dos céus. Nós somos, afinal de contas, meus amados, cidadão celestial. Nós somos. Se nós entendermos isto, quando nós entendermos isto, nós passaremos a viver uma vida do céu.
a vida como cidadão celestial. Eu e a minha família seremos famílias celestiais. O mundo de pecado, ele não vai ter poder sobre nós quando temos um coração inteiramente entregues a Deus. Não vamos. Vamos ter problema? Vamos ter problemas, porque estamos neste mundo, estamos lutando, mas o nosso coração vai estar em paz. Então nós sabemos que cristãos com o coração dividido, olha só, são piores que os infiéis, pois suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega leva muitos a extraviar-se. Os infiéis manifestam sua bandeira. O cristão morno, Laodiceia, lembra? O cristão morno engana ambas as partes. Na realidade, ele se engana. Ele sabe que não está servindo nem a um e nem a outro. Mas na realidade está enganando a si mesmo. Achando que está servindo, mas não está servindo. Nem um bom mundano, nem um bom cristão. Satanás serve-se destes para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Olha que coisa, meus amados. Olha como é solene isto aqui. Nem é um bom cristão e nem é um bom mundano. Diz conhecer a Cristo, mas o coração está voltado para as coisas do mundo. Ah, só um pouquinho. Deixa eu fazer só um pouquinho. Esse deixa eu fazer só um pouquinho, ele está pedindo permissão para quem? Cuidado. Quando você ouvir essa vozinha, deixa eu fazer só um pouquinho. Irmãos, sai correndo. Por favor. A tentação a gente não enfrenta, a gente foge. Foge da tentação. Faça como José fez. José, quando a mulher de Potifar veio ali para tentá-lo, o que ele fez? Meu irmão, deixou a roupa na mão dela e fugiu. Deixou a capa ali na mão dela e fugiu. Assim nós precisamos fazer. Tiago fala para nós, sujeitai-vos, pois, primeiramente a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir nesse fato aqui, meus amados, é não ceder à tentação. É não cair, não achar que você é forte para você enfrentar a tentação. Nós não somos fortes, achar que nós somos fortes, o eu sobressai e você cai. A gente cai. Se a gente acha que é forte para poder enfrentar, não, eu vou lá, isso não vai me acontecer, não vai me fazer mal. Meus amados, foge. O amor de Cristo no coração exprime-se em ação. Quando temos amor de Cristo no coração, ele vai ser exprimido em ação. Nós vamos realizar o trabalho missionário, vamos estudar a palavra de Deus, vamos cantar hinos e louvores ao Senhor, nós vamos fazer aquilo que Jesus ama que nós façamos, ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas, os encarcerados, necessitados. É isso que nós vamos fazer, vamos ser cheios do amor de Cristo, realizar as obras que ele fazia e perguntar, se Jesus estivesse aqui, o que Jesus faria no meu lugar? Essa é uma pergunta que nós, como cristãos, sempre precisamos estar fazendo no nosso dia a dia. Agradecermos ao Senhor que, se bem que essa classe, meus amados, seja tão numerosa, ainda há tempo para arrependimento. Enquanto a porta da graça se encontra aberta, há tempo de arrependimento. Então, há tempo de sujeição do coração inteiramente a Cristo. Manuscript 138 de 1902. O conselho da testemunha verdadeira não apresenta em uma condição desesperada os que são mornos. Ainda há uma oportunidade de remediar-lhes o estado. E a mensagem laodiceana é cheia de animação. Pureza de coração, pureza de motivos, ainda pode caracterizar os que têm o coração dividido e que estão se esforçando por servir a Deus e a Mamon. Ainda podem lavar as vestes do caráter e torná-las brancas no sangue do Cordeiro. O ouro da fé e do amor, as vestes brancas de um caráter sem mancha, e o colírio ou a faculdade do claro discernimento entre o bem e o mal. Tudo isso precisamos obter antes de podermos esperar entrar no reino de Deus. Mas esses preciosos tesouros não cairão sobre nós sem algum esforço de nossa parte. Não adianta você pensar, o irmão já está orando por mim, vou deixar ele fazer isso por mim. Não, você precisa esforçar para estar no reino dos céus. Precisamos comprar
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepender-nos de nosso estado de mornidão. Precisamos estar alerta para ver os erros, esquadrinhar nossos pecados e afastá-los de nós. Precisamos esquadrinhar o nosso coração e afastar todo o pecado que ainda está arraigado em nosso ser, em nossa vida. Afinal de contas, somos cidadão celestial. Pensa assim, viva assim, respire assim. Deus não aceitará nada menos do que a submissão sem reservas. Cristãos de coração dividido, pecadores e professos estragariam o céu caso tivesse permissão de ali entrar. Suscitaria ali uma segunda rebelião. Aqueles que conhecem a verdade, embora não exaltem o autor da verdade, jamais entrarão na cidade de Deus. Queridos, eu não vou ler isso aqui de novo, só preciso que os irmãos pensem. Então, aqueles que conhecem a verdade e não vivem a verdade, que têm o coração dividido, não estará no céu. Misericórdia, meus amados. Se há ainda algum, ou isso em nós, meus amados, por favor, vamos lutar. O céu seria um purgatório para eles, porque nada conhece dos elevados e santos princípios que governam os membros da família real do céu. Terá o inimigo, precisamente neste tempo solene, permissão para introduzir um estado de coisas, de diversão e prazer, que absorva a mente, enchendo-a de pensamentos vãos e frívolos, em que não haja lugar para Deus, para a eternidade ou para o céu? Queridos, nós vivemos numa época tão extremamente solene, mas perigosa ao mesmo tempo para a nossa alma. Hoje nós encontramos no meio do nosso povo jovens, adolescentes, homens e mulheres que não estão amando a Deus como precisa amar, estão com o coração dividido. A irmã pregou aqui sobre a internet, sobre as mídias de hoje. Quantos têm afastado isso, nosso coração de Deus? Então pensemos bem nisto. Terá o inimigo precisamente neste tempo solene esta permissão, mas de cada um. Olha só o que diz em Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18. Mas graças a Deus que, embora fostes escravos do pecado, tornastes-vos obedientes de coração. Então isso aqui é uma esperança para todos aqueles que têm um coração dividido. À forma de doutrina a qual fostes entregues e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então aqui dá uma esperança para todos eles. Olha 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 ao 10. Pois não queremos que ignoreis, irmãos, a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobrecarregados além das nossas forças, de modo que até a vida nos desesperou. Mas dentro de nós mesmo já tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Salmo 51, 10, que foi o texto para a nossa introdução, diz: cria em mim, ó Deus, é a nossa oração. Ela deve ser a nossa oração. O salmista Davi faz esta oração no arrependimento dele e pede que nós também sigamos o exemplo. Diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não me retires o teu Espírito Santo. Restabeleça em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então essa é a nossa oração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, nós já conhecemos esse texto, mas vou repetir aqui, diz que acima de tudo, guardai o vosso coração, porque dele procede todas as saídas da vida. O coração é enganoso, meus amados, Jeremias 17, versículo 9 e 10. Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem pode conhecê-lo? Aí diz: eu, o Senhor, que sonda os corações e examina os rins, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Ezequiel 36, 25 a 27 diz: espalharei sobre vós água pura e sereis purificados de todas as vossas impurezas, e de todos os vossos ídolos vos purificareis. E vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós,
e tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Oh, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus não volta atrás. Deus, quando Ele diz, Ele faz. Então, Ele quer trazer uma renovação para cada um de nós. Um coração dividido entristece a Deus. Um coração entregue sem reservas ao Senhor é algo que alegra o coração de Deus. Que nós possamos estar alegrando o coração de Jesus. Estamos entregando sem reserva a vida a Ele. E crendo que nós somos cidadão celestial. E como cidadãos celestiais, nós precisamos portar dessa forma. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça. Nos encha de paz, de alegria, de ânimo, de fé e de coragem. Determinação para fazer a vontade de Deus. Esse é meu sincero desejo e minha oração para mim todos nesta manhã. Amém. Amém.